Olá, neófitos! Sejam bem-vindos ao Cine Alquimia. Nesse canal, nós falaremos sobre cinema, quadrinhos, games e toda sorte de produção da cultura pop, mas por um outro tipo de viés. Nós vamos decifrar os símbolos que existem nessas obras. Diferente da maioria dos canais, onde as pessoas vão sempre fazer uma resenha, uma crítica, uma análise, aqui eu não me importo exatamente da minha opinião, se eu gosto, se eu não gosto. Mas eu quero trazer para vocês aquele componente secreto que passa pelo inconsciente das pessoas e se transforma em símbolos. Muitas vezes os autores, diretores, criadores fazem isso de maneira proposital, mas na maioria das vezes, creio eu que a obra transcende os seus criadores e símbolos sempre vazam. E é disso que nós vamos falar hoje. Mais precisamente, hoje falaremos sobre o Gabinete de Curiosidades, nova série lançada por Guillermo del Toro, e falaremos do primeiro episódio, o Lote 36, escrito por ele mesmo, e é um projeto que ele já começa apresentando um gabinete em formato de torre. Torre é a 16ª carta do tarô. Normalmente, essa carta nos revela uma verdade inconveniente, a qual não estamos preparados para lidar, revelações a qual não sempre agradáveis, onde você pode ver o conceito de toda a série. Também, quando falamos de uma obra pelo viés simbólico, todos os personagens e ambientações estão falando a respeito de nós mesmos. Ou seja, a obra é você. Esse episódio, o Lote 36, ele já começa com uma carga simbólica muito significativa. Ele começa com um homem já de uma certa idade avançada, preparando a sua refeição, enquanto ele escuta um discurso político reacionário da TV. Ele está lá cortando um animal de uma espécie exótica, sinistra. Até que ele tem um ataque cardíaco fulminante e ele cai. E no seu último suspiro, ele está de frente para a comida que ele preparava, de frente para o rosto do animal, que olha para ele de uma maneira sinistra. Ou seja, aquilo que ele ia devorar, o devorou. Uma visão infernal. Como dizer a respeito disso? Que aquilo que você vê no seu último suspiro revela muito em como você viveu a sua vida, já nos dizendo que esse senhor não foi talvez lá a melhor das pessoas enquanto em vida. Depois dessa sequência, existe um close na chave com o número 36. Falando em numerologia bem básica, 3 mais 6 igual a 9. 9, ele tem vários significados místicos, esotéricos, mas a gente tem que se aprofundar em um aqui. Cristo, quando morre, no momento de sua crucificação, ele morre na 9ª hora do dia. Aqui já temos um grande recado. Nos separaremos daquilo que nos faz virtuoso, daquilo que nos faz superar a morte. Afinal, Cristo, aquele que ressuscitou, é aquele que venceu a morte. Meus caros, não será o caso aqui. Aqui nós flertaremos de frente com a morte. E já sabemos o conceito do episódio como um todo. Após essa sinistra cena, somos apresentados ao personagem central, Nick Appleton. Um veterano de guerra amargurado, que representa aquele nosso aspecto que se justifica pelo sofrimento. Pelo fato de eu ter sofrido muito, estou justificado e não mudarei. Fuck yeah. Nick é um personagem visivelmente racista, reacionário, amargurado, endurecido. Ele simplesmente não vê o mundo sob outra ótica que não a dele próprio. Em um leilão, ele compra justamente um lote chamado Lote 36. Esse mesmo, do chaveiro que caiu, da introdução do episódio. Nick, ele está devendo para um agiota. E ele está desesperado pela dívida, para fazer dinheiro muito rápido. E ele tem uma vizinha de lote chamada Emília, que poderia ter alguns pertences pessoais dentro do lote dele, ela só queria dar uma olhada. All my children's pictures, my mama, my papa letters, what good are they to you, Mr. Appleton? You let me look around and I bother nobody. Ela pediu tranquilamente para ele se podia ver se tinha pertences dela lá, e Nick simplesmente não permite. Legally, you lost whatever is in there.
I'm sorry, but that's just the way it is. Eu comprei aquilo num leilão, estou justificado pela lei, logo tudo que tem lá dentro é meu. Emília é um personagem muito importante da gente prestar atenção agora, pois ela representa uma faceta feminina do divino chamada Shekinah. Shekinah é uma nomenclatura presente tanto no cristianismo quanto no judaísmo, a qual a tradução mais literal se chama a morada de Deus, ou aquele aspecto feminino de Deus que te observa, podendo ou não intervir na sua vida, como um manto, pode te envolver ou não. Vocês vão entender melhor a respeito disso no fim desse vídeo. Nick vai conhecer o lote que ele comprou. E a entrada para esse lote, ele é um corredor. Luzes falhando na eletricidade. E ele tem algumas curvas. It's always something shit. Make the rain, it's the pipe. I gotta get a new job. Toda vez que a gente vê no cinema o elemento entrar numa caverna, entrar num corredor no profundo de um oceano ou até mesmo num labirinto, estamos falando sobre você entrar no profundo da consciência, no profundo da psique, como em Alice no País das Maravilhas, o quão fundo ela vai na toca do coelho. Nesse caso, o corredor ele não é tão profundo, o que significa que ele não vai mergulhar tão fundo na consciência dele, mas já vai encontrar sombras severas. É muito importante nos atermos a isso. E ao chegar lá, ele começa a olhar as velharias a qual com aquilo ele poderia fazer um bom dinheiro. E a Emília sempre ao fundo, espreitando ele. Ele encontra alguns livros e alguns objetos aparentemente esotéricos e os separa para venda. Ao ir atrás disso, ele é abordado pelo gangster que ele deve dinheiro. É agredido. 12K, tomorrow. O carro dele tem o vidro completamente estraçalhado assim. Não danificado, mas ficou todo rachado. Now I made my point. E para ele reconstituir o vidro, para que não se desfizesse o que sobrou, ele usa uma fita adesiva para emendar as partes. E se você reparar, ele faz uma cruz dupla. O que também é muito interessante para nós. Cruz dupla. Cruz Lorena, também conhecida como cruz de Caravaca. Multissignificados, utilizado para muitas coisas. Mas aqui a gente pode de novo ser até o básico. A cruz tem duas barras horizontais, nos trazendo uma ideia dupla de proteção. Logo Nick, um cara todo austero, todo durão. Mesmo sendo durões, estamos sempre suplicando por proteção. Pense nisso, meus queridos. Ao chegar nos seus supostos clientes, ele vai numa loja de antiguidades, muito sofisticada, oferece 3 livros e uma mesa espírita. They're important, right? Valuable, I bet. A mulher se interessa muito e liga para um especialista no assunto chamado Roland. O Roland chega lá e vê que aquela coleção de livros é rara, mas falta um quarto e ele está disposto a comprar. Yeah. Very interesting, yeah. Roland ele parece um homem muito chique e ele é um satanista nos moldes mais puros da nova era. Mas não se enganem com Roland. Roland é o arquétipo do charlatão escrito, que é aquele cara que tem só o que o dinheiro pode comprar. I will write you a check for $300,000. My truck's outside. I'll drive us over there. Ele não tem capacidade de poderio nenhuma e não tem uma especialidade boa em si. Só a imagem que ele pode passar e a curiosidade de um adolescente ocultista. All right, enough. I'm not interested in any of this creep show shit you favor, okay? Anyway, we're here. Mas eles vão até o lote 36 tentar achar esse livro. E acontece uma coisa interessante. Lembra que eu falei que ao entrar no corredor você está entrando no profundo da psique? Eles percebem que a parede ela tem um som um tanto oco, como se tivesse
uma continuidade, e eles começam a quebrar a parede. Existe um símbolo por trás disso. Quebrar a parede para entrar mais fundo na sua consciência, retirar um véu. Oh, what is that fucking smell? In my field, we call it effluvia. Oh, man. Isso é muito importante quando fazemos uma autoanálise de retirar os véus para nós sabermos sobre nossas sombras, mas devemos fazer isso com cautela, com cuidado, e não por interesses e achismos. A coragem, sem cautela, sem prudência, ela pode te destruir. As virtudes jamais podem andar separadas, mas não é o caso. Eles rompem as paredes, chegam até uma ambientação que tem um púlpito, o tal do quarto livro. There it is. Do not cross that line. E uma mulher com um demônio hospedado nela. Look how the demon hide. See, it took her face as a way in. Tudo protegido por um círculo. Tudo que eles têm para proteger eles nessa situação é um castiçal com 3 velas. Esse é o elemento que se pode ver. Muita gente vai falar sobre o símbolo, o número 3, a vela, mas a grande verdade é que naquela situação e naquela escuridão, eles têm pouca luz, ou seja, pouco discernimento para lidar com aquele nível profundo de sombra existente dentro de si. O Nick, arrogante das suas crenças pessoais, fala, eu vou passar por esse círculo aqui mesmo, pegar esse livro, quero esse dinheiro. Roland fala, não faz isso. E o pior acontece. No! Stop! Don't! You have no idea what you've awakened! O demônio se manifesta, tentáculo sai de dentro da mulher, fazendo uma referência ao Cthulhu do Lovecraft, que falaremos dele um pouco depois, e Roland é o primeiro a ser consumido. Ou seja, o charlatão sempre cai por terra. Nick sai correndo por entre os corredores, não sabendo direito o que fazer, para onde fugir. Mais uma vez ele percebendo que o seu jeito não resolve as coisas. Cthulhu é uma entidade que só a presença dele já devora a sua mente. Que significa que quando nós nos perdemos muito da nossa essência interior, nós somos consumidos. O Jung tem uma teoria muito interessante que quando você não está a serviço do seu self, do seu ser real, você está a serviço de outra narrativa na vida, da ideia de outra pessoa, pessoas, instituições, culturas. Ou seja, você vai se perdendo dentro da sua sombra e é devorado, consumido. Quando ele corre para a porta para fugir do lote, a porta só pode ser aberta de fora para dentro da maneira que ela foi travada. E ali, por entre um vidro, ele está olhando para Emília. Could you open the door, please? Cara a cara com ele. E ele pede para Emília abrir a porta. Lembra que eu disse sobre a presença feminina que representava a Shekinah? Que em algum momento essa presença poderia salvá-lo? No, please. I'm in danger here. I need your help. Ela nega. É um recado muito claro para nós. Existem momentos em que a gente se envolve tanto com a nossa sombra, que nós somos tão consumidos por ela, que não conseguimos mais acessar a nossa luz, em que se torna tarde demais para a misericórdia divina vir e nos fazer uma reforma. Já nos fechamos a tal ponto que nos é negado a abertura da porta, ou nós mesmos não conseguimos abrir. Please, open the door. Yeah. Open the door, please. Open the door, please. Please. Nick é devorado. E assim se encerra o episódio. Então, eu convido vocês, minha cara audiência, meus queridos neófitos, o quanto de Nick e o quanto de Emília
tá sobrando em vocês. E aí, então, neófitos, gostaram desse episódio? Agradeço a todos vocês que seguiram conosco até aqui. Não percam nosso segundo episódio. E caso vocês queiram análise de algum filme, série, deixa aqui nos comentários. Siga a gente nas redes sociais. Se inscrevam, ativem todas as notificações. Eu sou Daniel Pedrosa, o alquimista moderno dessa nossa atual sociedade, desvendando a mente humana através da arte e cultura pop para vocês. Até a próxima.